Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui na Academia da Palestra. E você já sabe, para acompanhar todos os nossos programas, precisa se inscrever no canal e deixar o seu like. Combinado? Esse programa é dedicado para você, que como nós, quer falar de comunicação de uma forma descontraída e atual. E o tema de hoje é comunicação virtual. Vamos conversar com Maria José da Costa Oliveira e Daniela Cais sobre este tema, que na verdade é um bicho-papão, né? Para muitas pessoas, comunicar sem o presencial, sem ver os olhos, acaba sendo uma dificuldade imensa. E para outros também, a dificuldade está na estrutura, no operacional, na falta do que essa estrutura e esse operacional acaba acarretando para poder ter uma comunicação eficiente. A gente sabe que a comunicação virtual hoje está em todas as casas, está no home office, está nas aulas virtuais, nas consultas médicas, psicológicas, enfim, a comunicação virtual hoje passa a ter um papel fundamental. E nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Primeiramente, convido a Zezé para falar sobre esse desafio. Que desafio estamos, hein, Zezé? Nossa, nem me fala, né, Mari? Muito desafio. E esses desafios, eles são apresentados para as pessoas em diferentes frentes, em diferentes atividades. E às vezes a gente pega até o nosso próprio exemplo, né? Nosso exemplo de vida, porque cada um de nós exerce mais de um papel na sociedade, né? Dificilmente você vê uma pessoa, por exemplo, que só está com foco no seu trabalho. Ela também tem que conciliar, por exemplo, a sua atividade profissional com a sua atividade social, né? Com as questões da casa. Em muitas situações também, quando se tem filhos, em especial os filhos pequenos, nós temos a questão também de como gerenciar todo esse processo. E, de fato, eu vejo como um grande desafio, né? Um grande desafio para muitas de nós, eu acho que para a maioria, por sinal, né? Mas a gente também tem que considerar o fato de que também a realidade nossa é muito diferente de um para o outro, né? Nós temos pessoas que até têm um determinado espaço, em que pode ter uma certa privacidade, vamos colocar entre aspas, uma certa privacidade. Mas, em muitas situações, você encontra pessoas que não têm esse espaço, né? Então, você definir, realizar uma atividade, né, dentro de casa, home office, parece simples, mas muitas vezes é realmente muito desafiador. Isso também tem a ver com até as aulas, né? As aulas que sejam os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, também estão enfrentando, né? Um baita de um desafio. Em muitas situações você encontra, primeiro, essa falta de um espaço, né, adequado para realizar esse estudo, assim como existem aqueles que têm essa dificuldade do espaço para o trabalho. Fora isso, as condições mesmo, né? Será que todo mundo tem uma rede com capacidade? Quantas pessoas na casa precisam usar simultaneamente, né, as redes sociais? Está acompanhando, de repente, um está trabalhando, outro está estudando, outro está fazendo outra atividade. Você imagina, né? Em muitas situações você não tem uma internet com capacidade para tudo isso. Então, fazendo até um rodízio, né? Uma hora o computador é meu, não, agora a louça é minha, e a gente vai vivendo de rodízio, né? Exatamente, mas quando isso é possível, porque às vezes também o volume de trabalho é muito grande, né? O volume de atividade das escolas também é muito grande. E aí você se vê diante até de uma situação de muito estresse com tudo isso, né? Total. E, além disso, a gente também, eu analiso que tem um lado bem positivo, que a gente até vai tratar em outro programa, né, de tudo isso,
Mas um lado assim, bastante desafiador, né, é o fato de que, queiram ou não, invade-se a nossa privacidade, né? A nossa privacidade é invadida, mais do que já vem sendo de fato. Exatamente. Né? A gente, essa coisa assim, o que é público, o que é privado, questões que a gente vem discutindo, até que ponto a minha vida particular hoje está sendo mais exposta, mas com certeza esse momento que a gente está vivendo está marcando de uma maneira mais profunda essa eliminação das fronteiras entre o que é privado e público, entre aquilo que eu posso considerar meu espaço do trabalho e o que não é, né? E é por isso mesmo que eu vejo assim, uma grande preocupação, né, que circula aí e que leva justamente a essa questão, o ambiente de trabalho, qual, por exemplo, a postura, que tipo de qualidade a gente tem que ter. Eu confesso a vocês que eu estou aprendendo muito, né? E tem hora que a gente falha tremendamente, mas eu queria que a Dani me contasse um pouco, justamente, como é que ela vê essa questão da postura, da qualidade, né, do som, da imagem, que às vezes a gente fica buscando e que muitas vezes tem uma limitação, né? Eu vou falar assim da experiência, por exemplo, de hoje. Às vezes eu falava assim, olha, o ideal era gravar no espaço X, mas a internet lá não está pegando. Entenderam? Então, a gente se vê diante desse desafio. Eu queria que a Dani falasse assim, o que seria interessante a gente praticar para ter, no mínimo, né, uma comunicação eficaz diante de todas essas questões. Pois é, tá? Esse eficaz é que está o desafio grande, né? Porque, como você já lembrou, nem todas as condições dependem da gente. Às vezes a conexão fica fraca, a voz sai falha e nem é por culpa sua, é por uma questão do equipamento de som e de imagem. Então, a gente está diante de um enorme desafio e se vê nessa situação com o desejo de fazer o melhor possível, porque todo mundo que está querendo entrar ou que está precisando, né, da comunicação virtual, quer extrair dela o melhor possível, né? Então, eu acho que um ponto muito crucial dessa dificuldade vem exatamente do feedback imediato, que não acontece na comunicação virtual, né? Você está falando, você não sabe se você está sendo de fato entendido. Muitas vezes, quanto mais gente tem na sala online, menos você consegue saber o olhar das pessoas, o que é que elas estão pensando, qual é a expressão delas. Então, eu sempre digo para quem me pergunta isso, que se puder ficar exposto, deixar a câmera aberta para ter essa interação, olhar direto para a câmera, procurar falar pausadamente, né? Não num ritmo muito lento, mas também não muito acelerado, e tentar ser objetivo e dar a mensagem nos primeiros minutos em que você está conversando, porque essa conversa online, muitas vezes, ela se dispersa mais facilmente. Nós temos outras coisas que nos chamam a atenção, como você mesma diz, quem tem filho pequeno está com um olho no peixe, outro no gato. Tem o tempo todo que está ali, né, se multiplicando. Então, as mensagens mais objetivas, mais curtas, indo direto ao ponto, buscando assertividade, que eu acho que é um ponto importante nesse momento, e olhar para a câmera, se tiver condição de ter mais elementos visuais, né, se a gente consegue colocar mais partes do corpo, mão, gesticular, mostrar isso, faz um bom enquadramento e não tentar brigar com imagens do cenário. Então, quanto mais neutro for o seu cenário, melhor. Contraste da a roupa escura com o fundo claro, roupa clara com o fundo escuro, isso vai ajudando a ter uma imagem mais limpa e manter a atenção daquele que está conversando com a gente. Aliás, né, Dani, só fazendo uma interferência, uma coincidência, nós três estamos com um fundo claro, né, vamos dizer assim, dentro das possibilidades, e com roupa escura. Pois é, então, ó, a gente já está seguindo a regra, ó.
O cabelão escuro aqui. Você tem sempre um contraste aí. Então é isso, né? Tentar facilitar essa comunicação é a melhor das dicas, porque se a gente quiser florear muito, fazer muita coisa, nesse momento não dá certo. É verdade. E assim, o que mais acontece são imprevistos, né? Eles chegam chegando. Então a gente tem que estar pronto para eles, né, Mariana? Nossa, gente. E o que as pessoas marcam são os imprevistos, né? Sem dúvida. Então, é aquela questão, a gente até fala, será que não é proposital o imprevisto para chamar a atenção da aula, do vídeo? A gente não ficou pensando nisso, será que não é proposital? Porque os imprevistos acabam marcando, né? Eles tomam conta, né? Exatamente. Claro, quando você vê, por exemplo, eu já vi programa de rádio com obra. Tem gente que está fazendo os programas, né? Os âncoras, jornalistas estão trabalhando em casa, então tem obra no fundo, avisa. Acaba, né, mostrando a vida real, né, Dani? Como a gente já comentou. É o cachorro que late. Há poucos minutos atrás, eu ouvi o jardineiro cortando grama. Então, assim, eu estava preocupada. Eu falei, ai, vai parar. Ainda bem que parou. Mas são imprevistos que vão acontecendo. E a gente viu alguns vídeos até, né, em canais internacionais de uma pessoa, né, muito famosa, assim, credibilidade alta, de repente entra o filho, a babá tenta buscar o filho, ele fica, em vez de ele agir naturalmente, que deve ser o processo de comunicação, né, latiu a obra, como eu citei, que tem jornalistas que acabam citando, ele se apavorou e o vídeo viralizou de uma tal forma. A gente também tem um vídeo, acho que muitos viram, era uma reunião acho que de 4, 5 pessoas, e acabou a reunião, ok, tchau, o cara levantou de cueca, olha o detalhe, foi tomar água, apareceu ele tomando, e todo mundo começou a olhar, né, ou todo mundo ia desligar a câmera e falou, não, vamos ficar ligado, o que tá acontecendo? Ele lá, aí começaram a mandar o WhatsApp pra ele, ó, seguinte, você tá sem roupa. A câmera tá rodando. E ele ficou tão desconcertado, a palavra é essa, que ele se escondeu. Ele não tinha reação. Então, assim, são equívocos da comunicação que imprevistos têm. Então, a gente tem que estar prevenido. Algumas coisinhas, né, Dani? Desligar, certificou que desligou, certificar o áudio, tá ligado, não tá... Quantas vezes você pode checar se você tá aparecendo, você não quer aparecer, o áudio tá... Toda hora você pode checar isso, e é preciso. Eu sei porque tenho filha que está, né, com aulas online e a todo tempo ela tem o maior cuidado com isso, porque não pode mesmo participar e ao mesmo tempo ela também não quer, como já presenciou algumas situações. Então, tem que nortear isso no nosso dia a dia. E Dani, você que faz tantas mentorias, que está aí diariamente tete a tete, de câmera, as pessoas estão de camisa, mas você aposta, você tem certeza que elas estão de chinelo e de bermuda. Bom, se for para se arrumar só da cintura para cima, a gente tem que se certificar para não ficar de calça curta na frente dos outros, literalmente, né? Mas é interessante porque imagina que nós estamos em casa, que tem toda uma questão intimista, eu estou na minha intimidade. Então, eu não preciso colocar uma roupa super formal, mesmo para uma videoconferência ou para uma questão de negócios. Eu posso estar com uma roupa informal, mas isso não significa que eu possa me apresentar de pijama ou com uma camiseta que está mais velhinha, assim, às vezes até sujinha, a gente gosta daquelas que cai uma mancha ali, mas você gosta dela, mas ela não pode aparecer nesse momento, porque até mesmo para a nossa organização interna, quando a gente vai para uma reunião, para uma negociação, quando nós nos arrumamos, isso caracteriza aquele momento, a importância daquele momento. Então, você consegue se comunicar e se organizar muito melhor para isso. Então, eu sempre aconselho aqueles que vêm conversar comigo que cuidem disso. É um cuidado que mostra que você está preparado para essa situação, que você não foi pego desprevenido e que você dá importância
que o negócio ou a situação, a reunião, de repente a apresentação de um pitch deve ter. Mas, lógico, não precisa estar lá de camisa abotoada, blazer, né? As mulheres podem estar com uma maquiagem mais leve, não tem necessidade de muita pompa. Mas precisa ter cuidado, e isso acaba mostrando que você tem a responsabilidade sobre o seu trabalho, né, ou a sua atenção para isso. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem estrutura para aparecer. Tem muitas pessoas que elas não gostam de câmera e elas não queriam estar nessa situação. E eu acho que aí é que entra... Muitos professores, né, Dani? Muitos professores. Sim. Professores, às vezes uma secretária que tem ali um ponto discreto dentro da empresa, às vezes um professor de dança, todas essas funções que normalmente não aparecem diretamente na câmera, ou que não apareciam, e agora se veem obrigados a aparecer, estão num dilema ali, né? Eu não tenho uma casa que eu queira mostrar. Outro dia eu assisti uma aula de uma faculdade e o professor falava, gente, estou mostrando minha casa para vocês, mostrem a de vocês para mim. Mas ninguém abriu a câmera. Então, eu acho que muitas vezes entra nesse território, assim, de querer preservar, e a gente tem que respeitar, não é, Zezé? O que você pensa sobre isso? Eu vejo que realmente a gente tem que tomar determinados cuidados, porque, queira ou não, como a gente já até mencionou, né, há uma invasão, né, da privacidade. Nem todos estão dispostos a mostrar a sua casa. Será que, assim como nem todo dia a gente está preparado para receber uma visita, então é a mesma coisa. Só que muitas vezes a gente não está preparado para receber uma visita. Imagine para receber, praticamente, abrir a nossa casa para o mundo, né? É isso que, de repente, em muitas situações, não se pensa, né? Eu vejo assim, que nós temos que puxar aí um ponto de equilíbrio, né? Tanto do lado de quem, de repente, tem que participar do trabalho, da reunião, como quem está cobrando isso. Tem que buscar um ponto de equilíbrio. Quer queira que não, é preciso reconhecer que foi muito rápida essa mudança. Já vinha se processando, né? Mas de maneira até lenta, em alguns setores, você via já uma tendência, por exemplo, do trabalho home office, assim como em algumas situações do ensino à distância, né? Alguns alunos com perfil para o ensino à distância já estavam buscando isso. Hoje não interessa mais se você tem perfil ou se você não tem perfil. Todos tiveram que migrar para esse modelo, né? E é por isso que nessa, vamos dizer, situação abrupta, a gente acaba de uma certa forma, como é que a gente pode dizer assim, se assustando mesmo, né? Muitos ficam assustados. Eu acredito até que agora, nessa fase, alguns já começaram a se acomodar um pouco mais. Mas no início desse processo todo, muita gente estava em pânico, né? Em pânico porque tinha que estar diante de uma câmera, porque é um desafio, né? Muitas vezes nós que somos profissionais ligados à área de comunicação, nós mesmos temos, de repente, situações que nem sempre a gente está ali com a vontade para tratar, né? Imagina quem muitas vezes tem outro perfil que não se sente confortável e que se vê obrigado a buscar essa nova tendência, essa nova realidade, porque virou tendência. Eu acredito mesmo que, e vejo até pesquisas, já vi pesquisa até da FGV, demonstrando que depois que passar, né, tomara que passe logo, né, tudo isso, mas pelo menos 30%, né, vai aumentar cerca de 30% o trabalho remoto. Em muitas situações, você vai ver que esse é o caminho e que é possível realizar um trabalho dessa forma, e pode ser que os benefícios sejam superiores, né, aos desafios. Mas é preciso reconhecer que há sim uma invasão de privacidade. Nós estamos passando neste momento, acho que a gente está vivendo exatamente o ponto de uma mudança cultural em curso, né? Nós estamos passando por uma mudança cultural.
vai ser necessário, é necessário, na verdade, muita tolerância, muita compreensão dentro desse processo, dessas diferentes realidades, e reconhecer também, né, como vocês mencionaram, que muitas vezes a gente valoriza mais os erros do que os acertos. Diante disso, a gente precisa começar a aprender um pouco mais e valorizar mais os acertos do que os erros. Não é possível que, num contexto que a gente vai se desafiar cada vez mais, que está desafiando o outro, a gente ainda ficar apontando mais o erro que o outro cometeu no universo que ele acertou tanto. Eu vejo e assim, eu acho que é bem... Eu acho que acaba sendo, o desafio fica maior, porque não é uma escolha. Você foi empurrada para ele. Mas à medida que você vai superando, você vai conseguindo ver produtividade, eficácia, avanços que vão compensando toda essa dor do começo, né? Então, é interessante isso que você falou. A gente precisa reformular o olhar e começar a entender esses impactos como sendo um impulso e não como alguma coisa que nos leva para baixo. Mesmo porque, né, em tudo nós vamos ter, na gestão, na comunicação, no marketing, a gente sempre fala de que o cenário ele apresenta oportunidades e ameaças, assim como nós temos pontos fortes e pontos fracos. Tudo na vida é assim, nós temos oportunidades e ameaças, então vai depender sempre como é que a gente vai trabalhar as oportunidades e tentar contornar as ameaças. Temos vários desafios, né, a superar, cada um na sua casa, do seu jeito, mas o importante é que o novo modo de comunicar, a nova possibilidade de estar comunicando, existe. Isso é bom, né? Isso dá um acalanto, não é, gente? Sem dúvida. Com certeza, para todos nós. O desafio é para todo mundo, né? Exatamente, isso. Até para nós que temos essa especialidade aí, né, de ligar a câmera e a gente vai falando, não é? A gente não tem os empecilhos e os desafios que muitos estão enfrentando, mas a gente também tem os nossos e cada um vai driblando da maneira que dá, que pode, né? Sim. O importante é a gente seguir e encarar neste momento, da maneira que dá, como eu disse anteriormente. É isso? É isso aí. Eu agradeço mais uma vez Daniela Kais, Maria José da Costa Oliveira e a você que está nos acompanhando semanalmente aqui o Entre Elas no canal da Academia da Palestra. Então deixa seu like e, claro, o seu comentário. Comenta o programa de hoje, porque semana que vem a gente continua falando de comunicação virtual. E quais são os benefícios? Tem benefício? A gente vai falar sobre isso. Você não pode perder, não é mesmo, meninas? É isso aí. De jeito nenhum. Esperando vocês. É isso aí. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.